presidente João Pessoa. Que é aí onde foi, inclusive, usado como marco da Revolução para a famosa Revolução de 30. Fale mais um pouco do assassinato de João Pessoa, né? Porque ainda é um episódio da nossa história ainda meio nebuloso, não é isso? Bastante nebuloso, ainda com várias versões. Né? Na realidade, quer dizer, o João Pessoa, ele tinha muitos inimigos, né? Como eu falei, quer dizer, Princesa, inclusive, é um marco, né? É um marco, e João Suassuna, né? Que é uma liderança importante, inimigo dele. O João Dantas, né? Que é uma pessoa também proeminente, era um advogado, etc. Tal, é um grande inimigo dele também. Então, quer dizer, o que acontece é que o pessoal ligado ao João Pessoa invade a residência do João Dantas, né, a busca de papéis, de cartas e papéis. E o João Dantas tinha uma namorada que era a Anaíde Beritz, né, que era uma pessoa muito moderna para aquela época, ela era uma poetisa, uma professora, uma poetisa. E neste arrombamento da casa do Dantas, né, são encontrados vários papéis e cartas, inclusive amorosas, né, dele para a sua namorada. Então esse jornal publica, né, essas cartas amorosas dos dois. Isso é um escândalo naquela época, além do que do João Dantas ter se sentido tremendamente agredido, porque disse que também na casa dele roubaram papéis, né, de outros teores, enfim. Kizuki Yamazaki, a nossa querida diretora, uma grande cineasta brasileira, e que filmou a história do João Dantas, que fez um filme belíssimo, Paraíba Mulher Macho. Kizuka, conta pra gente um pouco mais a história desse amor entre João Dantas e Anaíde. Olha, se a história da Anaíde se passasse nos anos 80, quando fez o filme, era uma história comum de uma mulher, ainda que aguerrida, tudo isso. Era uma mulher emancipada, não estava preocupada em se casar, entendeu? Com ideias liberais, entendeu? Assumiu o romance com o João Dantas, que era uma figura importante, muito ligada às famílias, aos coronéis de princesa, entendeu? Então não era... O que era interessante era porque a história se passava em 1930. E foi o pivô da Revolução de 30 com o assassinato de João Pessoa. Elevemos a mulher ao eleitorado. Ela é mais discreta que o homem, mais zelosa, mais desinteressada, em vez de a conservarmos nesta injusta minoridade. Convidemo-la a colaborar com o homem. Na oficina da política, Que perigo pode vir daí? Muito. Se os homens soubessem que estão perdendo com o liberalismo das mulheres... Quando é que você voltou? Ontem. Pensei que você estivesse em Cabedelo. Vim antes. Precisava escrever uns artigos sobre as eleições. Aliás, é uma vergonha. Que país é o nosso que não tem nem voto secreto e nem voto feminino? Então, a paixão é igual em todas as épocas, né? A paixão em si, né? Em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as culturas. O que foi interessante é que houve uma invasão de privacidade quando a polícia do João Pessoa invadiu o apartamento de João Dantas e ali expuseram as cartas. Eu nem me lembro mais se tinham fotos, não. Eu coloquei fotos porque cinematograficamente o espectador entenderia mais vendo, entendeu? A situação. E essa afronta a honra do João Dantas... A troca de correspondência do João Dantas com a Anaíde era por questões de brigas políticas da Paraíba,
terminaram indo para as páginas. Claro, era uma relação pessoal que foi para as páginas e virou um assunto político, entendeu? Eu acho até que essa coisa da honra lá no Nordeste era muito forte, né? Então, eu acho que a briga do João Dantas nem foi pela exposição do seu assunto privado, mas foi pela invasão de privacidade e expor isso, quer dizer, foi uma desonra enorme, a ponto dele, ele tinha consciência que se matasse o João Pessoa, porque o João Pessoa não era qualquer um, era candidato à presidência da República, entendeu? Enfim, o resultado disso seria um desastre total. João Pessoa, sou João Dantas. Oh, meu Deus! Não! Para! João Dantas! Aquilo me atraía, aquilo me seduzia e aquilo me fez... O fato do assassinato do presidente João Pessoa é um fato, não é político. Toda a historiografia vai ligar a um fato relacionado com o desgaste entre dois personagens como pessoas, né? O que acontece com a morte de João Pessoa? A Guerra de Princesa já durava 6 meses. Zé Pereira resolve então depor as armas, porque o objetivo dele já não existia mais, que era combater João Pessoa. Ele faz um acordo com o exército, a tropa do exército ocupa a Princesa e Zé Pereira vai embora. E daí ele passa um período da vida dele fugindo até alguns meses depois dessa entrada do exército em Princesa Isabel, a polícia invade Princesa, que não tinha conseguido durante a guerra, mas aí vai com mais de 300 homens e passa a espancar, perseguir, torturar e matar aqueles agricultores que pegarem armas para defender a cidade sob a orientação do Zé Pereira. Aí houve tortura, houve assassinato, houve tudo que você possa imaginar de arbitrariedade dentro da cidade. Mulheres e crianças que eram família de Zé Pereira eram aprisionadas e desfilavam amarradas em cima de caminhões pelo centro da cidade, para gáudio dos adversários que ficavam festejando aqui, as crianças para correr. Quando a guerra acaba, depois do assassinato de João Pessoa, como é que é feita essa desmobilização dessa tropa toda? A desmobilização foi feita nas pernas. Foi um Deus nos acuda. Porque o sentimento que aqui tinha o coronel Zé Pereira e seus amigos era de que a vingança seria contra eles. Por muito tempo o coronel Zé Pereira foi dito que ele teria tido parte no assassinato de João Pessoa, o que nunca foi provado e não há causa e efeito relacionados. Então todos os seus seguidores se dispersaram, né, na imagem de que eles iriam receber uma bruta repressão, seja do governo da Paraíba da época, seja a nível federal, porque também aqueles que apoiavam João Pessoa viam no coronel Zé Pereira e seus seguidores o grande inimigo a ser destroçado e destruído. Então essa dispersão foi, eu diria, automática. Foi, na verdade, quem podia correr mais. Por que se diz que a Revolta de Princesa é o elemento detonador da Revolução de 30? Porque foi depois da morte de João Pessoa, em uma consequência da Revolta de Princesa, que Getúlio Vargas, que João Pessoa era o candidato a vice, Getúlio Vargas se fortalece e toma o poder, embora não tenha sido eleito. Júlio Prestes foi o presidente eleito, né? Mas Getúlio Vargas é que é anistiado.